Fala, meus queridos, prestem bem atenção nessa nossa aula de drenagem rodoviária para a parte de drenagem superficial. Por quê? Porque é a que mais tem elementos, né, de drenagem superficial, portanto é a mais importante para fins de concurso, é a mais cobrada e, consequentemente, é a mais fácil de você se perder também durante a nossa aula de hoje, que tem tantos elementos. Vamos falar cada um deles, resolver exercícios, portanto, fique de olho, é a que mais tem questão em concurso, né? Então, dentro de drenagem de rodovias, vamos falar da drenagem superficial, que é aquela que tem o objetivo de quê? Interceptar e captar as águas, conduzindo até o deságue seguro, águas que caem ali no pavimento e nas suas adjacências. Quais são os seus principais representantes aqui da drenagem? Olha, a água que cai nas adjacências e sobre o corpo estradal. Valetas, sarjetas, descidas d'água, saídas d'água, caixas coletoras, bueiros de grade, dissipadores de energia, escalonamento de taludes e corta-rios. Olha o tanto de estrutura que nós temos dentro de drenagem superficial. Além de falar cada uma delas, eu preciso pontuar com vocês logo no início que nem todas elas são necessárias em todos os casos. Então, o projetista ele tem que avaliar qual recurso vai utilizar, qual sistema ele vai utilizar e, claro, o custo-benefício, né, dos requisitos para a utilização de cada um desses dispositivos. Eu só começo essa aula mostrando para vocês que, embora, né, nas rodovias, né, nós tenhamos seções em corte, seções em aterro e seções mistas, toda vez que vem uma questão falando de drenagem superficial, ela vai mostrar um desenho que vai ser basicamente sempre o desenho que é uma seção mista, onde de um lado eu tenho corte e do outro lado eu tenho aterro. Por isso, quando a gente fala valeta de corte, valeta de aterro, sarjeta de corte, sarjeta de aterro, é porque eu estou considerando, no caso mais geral, uma seção mista, que tem corte, que tem aterro. Obviamente que se eu tiver só aterro, os elementos de corte não comparecerão naquela seção. Por isso, a seção mais dinâmica, didática, né, de ser representada é a seção mista, onde eu tenho corte e aterro, então eu consigo ver melhor essas estruturas. Como, por exemplo, essa figura, que pega uma seção mista, que tem corte e aterro. Deste lado aqui é uma região de aterro e deste outro lado uma região de corte. Então nós começamos a ver aqui que nessa seção mista temos algumas estruturas. As valetas, por exemplo, de proteção de corte, porque eu estou falando de uma seção de corte, a valeta de proteção de aterro, porque aqui eu estou falando de uma região aterrada, e depois começo a ver sarjetas, sarjeta de corte, porque aqui tem corte, sarjeta de aterro, porque deste lado eu tenho aterro. E aí, outras estruturas que nós vamos falar aqui ao longo da aula. Mas as principais são essas porque são as que mais causam confusão. Sarjeta, pessoal, para você não esquecer, a sarjeta é aquela que está próxima de quê? Da rodovia em si, né? Do leito carroçável ali, do pavimento. Por isso que a gente fala, pô, o cara caiu ali na sarjeta, você bebeu demais, ficou jogado na sarjeta. Ali, no meio-fio, próximo ao meio-fio, né, próximo à área, as adjacências ali do pavimento, são as nossas sarjetas. E as valetas de proteção, elas estão mais distantes. Então, se for uma valeta de corte, está lá mais distante, lá no alto, na crista do corte. Se for uma valeta de aterro, de proteção de aterro, está lá embaixo, protegendo aqui a região aqui, ó, do aterro. De onde? Da água que vem de fora, dessa água que vem nesse sentido, e aqui da água que vem nesse sentido. Então, as águas que tendem a atingir os taludes, seja de corte ou de aterro, e causar erosões e problemas, nós temos essas valetas que estão protegendo. E a água que desce e que sai do pavimento, nós temos as sarjetas para drenagem. Tudo isso drenagem de água superficial. É que é muito comum o erro e as questões vão sempre pegar pesado em relação a isso para tentar te confundir aqui. Uma outra questão, sarjeta de corte.
valeta de corte. Sarjeta de aterro, aliás, desculpa, valeta de aterro e sarjeta aqui de aterro. Aqui no caso a sarjeta está um pouco mais baixa, né? Mas vamos lá começar a ver os problemas, começando com a valeta de proteção de corte. Ela vai fazer o quê? Proteger. Proteger quem? A seção em corte. Então toda a água que vem aqui, ó, que chove e que percola para a superfície natural do terreno, ao invés de descer pelo talude de corte, ela é captada nessa valeta de proteção. Então, qual é o objetivo da valeta de proteção de corte? Interceptar a água que escorre pelo terreno natural, a montante, né, antes dela, impedindo dela atingir o talude, consequentemente até o corpo estradal aqui embaixo. Então, ela vai proteger, por isso fala valeta de corte, tem esse termo, valeta de proteção de corte, tá bom? Em geral, elas estão ali paralela à crista do corte, a uma distância entre 2 a 3 metros. E essa escavação que é feita dessa maneira, para fazer a valeta, né? O material da escavação geralmente é colocado na crista e apiloado manualmente, não com o uso de equipamentos, até porque os equipamentos que acessem essa região podem, inclusive, colocar sobrecargas aqui que comprometam a estabilidade do talude. Então aqui a gente tem a escavação e o apiloamento nesta valeta de proteção de corte, feito prioritariamente de forma manual, tá? Qual é a seção? Várias possíveis, trapezoidal, retangular, seção triangular. Geralmente, seção trapezoidal, por ter maior eficiência hidráulica, é a que vai ser utilizada. E o revestimento vai em função também da velocidade do escoamento, né, e da natureza do solo. Posso ter revestimento aqui de concreto, posso ter revestimento de alvenaria, de tijolo ou pedra arrumada, ou mesmo a própria vegetação, um revestimento de vegetação que tem a sua função sim, que diminui a velocidade da água, que reduz a erosão, que diminui o escoamento superficial. Então, a vegetação em si também é um tipo de revestimento, tá bom? Revestimento desta valeta de proteção de quem? Do corte, pois está na seção de corte. Agora, a seção de baixo, lá embaixo, olha, estava aqui na valeta de corte, agora vou na valeta de proteção do aterro. Mesma coisa da valeta de proteção de corte, só que agora ela vai proteger o pé do aterro. Aqui eu protejo a crista do corte, aqui eu protejo o pé do aterro, porque eu estou falando de uma seção mista. Mais uma vez da água que vem a montante, então chove aqui e essa água tende a vir para atingir essa região de aterro, ela vai o quê? Interceptar e escoar essa água pelo terreno, impedindo de chegar no pé do talude, de destruir o pé do talude. Além disso, ela vai ter a finalidade de receber água das sarjetas e valetas de corte, conduzindo com segurança até o dispositivo de transposição de Talveg. Acontece que o seguinte, de onde vem essa água da valeta? Em algum momento, ela desce por aqui, encontra com essa água da sarjeta, em algum momento ela encontra uma caixa coletora, atravessa muitas vezes aqui por um bueiro de grade, tem mais uma descida. No final, o ponto mais baixo, que é essa valeta de proteção de aterro, vai nos levar ou vai levar essa água para o leito natural do rio. Vai ser lançada ali próximo ao Talveg, que, enfim, vai atingir em algum momento a rodovia lá na frente, por exemplo, numa obra de drenagem que já é de transposição de Talveg. Então a gente está entendendo aqui agora que, além de proteger o pé do aterro, ela também conduz as águas que vêm da parte superior, considerando uma seção mista, essa água que vai descendo através das estruturas hidráulicas e atinge essa valeta que a conduz ali a jusante, bola para frente, até encontrar ali um leito natural, um Talveg, tá bom? Então pode ser, como eu já disse, desses diversos tipos. Agora, essa aqui, via de regra, ela não tem a opção de triangular, como tem a valeta de corte. A de aterro ou é seção quadrada ou trapezoidal, trapezoidal mais recomendada por ser de maior eficiência. Seguindo agora para a sarjeta, porque é onde a gente, quando bebe, cai, né? Os bêbados que a gente vê pela beirada da rua
estão ali jogados a sarjeta, entregues ao álcool, os nossos etilistas. Nunca faça isso, viu? Bora lá, sarjeta de corte. Vai agora, mais uma vez, está do lado do corte. E o que ela faz? Capta a água que precipita sobre a plataforma e talude de corte, porque significa que se a água cai aqui, a chuva que cai aqui, ela vai descer por aqui e vai cair na sarjeta de corte. E a chuva que cai no pavimento também vai descer para sarjeta de corte. Então, a valeta impede a água de chegar. A sarjeta é a água que já caiu sobre o talude ou sobre a pista. Isso tudo vai para a nossa sarjeta de pé de corte, né? Sarjeta de pé ou sarjeta de corte. Maravilha? E assim ela vai sendo conduzida longitudinalmente até o ponto de transição entre corte e aterro, até encontrar uma outra estrutura, uma caixa coletora ou alguma outra estrutura, de forma a permitir a saída lateral para o terreno natural ou para a valeta de aterro. Então, ou ela vai descer para cá, ou lá na frente, se eu estou indo aqui, então está chovendo no meu talude, ela vai levando para frente, vai que ali na frente já tem uma seção de aterro, então ela pode descer do mesmo lado. Ela chegou toda a parte que choveu no talude, choveu no pavimento, encontrou essa sarjeta e não valeta, foi levada ao longo da rodovia, ali na frente já é um lugar que do mesmo lado é uma região que eu posso descarregar água, então eu pego uma descida e jogo ali para o Talveg, entendeu? Ou ela pode ter que cruzar a pista e descer para o outro lado, a depender da geografia, né, da topografia do meu terreno. Devem localizar em todos os cortes, sendo construída à margem dos acostamentos, terminando em pontos de saída, que como eu disse, né, pontos de passagem de corte para aterro. Se eu estava ali no corte, depois eu chego numa região que eu consigo descê-la, jogo essa água lá mesmo. Se precisar atravessar, ela atravessa. Então aqui, ó, a sarjeta de corte vem seguindo. Ela pode encontrar uma caixa coletora e atravessar lá para baixo, para um bueiro de grade, ou ela pode seguir e aqui ela tem uma saída lateral e ser lançada no terreno natural ou num talveg do mesmo lado. Existem essas opções. Sarjeta de corte, continuando aqui na sarjeta de corte. Pode ser de pedra argamassada, revestimento de concreto. O importante aqui, é interessante, ó, que deve haver uma perfeita união entre a sarjeta de concreto e o pavimento do acostamento. Aqui, nessa transição, pavimento, que nós estamos aqui na semi-plataforma. Então aqui é aquela água do pavimento que é drenada para a sarjeta. Nessa transição, essa linha, tem que ter bastante cuidado. Por quê? Pode haver muita infiltração de água, então tem que ter uma especial atenção onde acaba o pavimento e começa essa nossa sarjeta de corte. Não só sarjeta de corte, qualquer sarjeta, tá? Concreto, alvenaria, pedra arrumada, pedra argamassada, revestimento vegetal, disso aqui tudo é válido, as seções são as mais variadas possíveis, inclusive seções com capa, para evitar o quê? Da pessoa cair na sarjeta, dos carros entrarem ali na sarjeta. Então, em alguns casos, tem essa capa de concreto, a água corre por baixo. Uma observação importante é que essas sarjetas de corte, elas não devem ser sem revestimento, cara, porque a água desce ali com muita força, e aí desce do corte, do talude de corte, e pega ali com muita velocidade, com um potencial dano elevado, né? Então, sem revestimento, não, tá? Não é recomendado. Já a sarjeta de aterro, se nós estamos falando de uma seção mista, a sarjeta de aterro já é na parte de baixo. Também é a sarjeta, só que agora ela não pega a água do corte, não pega a água do talude, porque o talude dela é um talude de aterro. Do lado dele, o que que tem? Ora, o que tinha aqui era uma possibilidade da sarjeta de corte, de pegar essa água que caía nessa região toda aqui e conduzi-la, porque eu tinha corte. Ora, como eu tenho aterro agora, nesse lado do aterro, essa água que vem para cá é o que vai para a sarjeta. Agora, é a água que cai no talude de aterro, aí não tem jeito. Daí ela vai descer para a própria valeta de proteção ali, de pé de aterro. Então, essa sarjeta de aterro, a principal função dela é captar água precipitada sobre a plataforma só, e não sobre a plataforma e sobre o talude, como acontece na sarjeta de corte, que é do lado do corte. Aqui agora
pouca água só daquela região ali da própria plataforma, impedindo que provoque erosão e que desça ali, aí sim, impedindo que essa água saia daqui da pista e destrua o talude de aterro. E essa água vai sendo conduzida, mais uma vez, até encontrar uma saída, uma descida consequentemente, vai a jusante ali até encontrar um leito natural ou ser lançada no próprio terreno. A indicação da sarjeta de aterro, onde a velocidade de água da pista provoca erosão na borda, porque nem sempre isso aqui é obrigatório. Se for uma rodovia do vicinal, né, uma plataforma de baixa relevância, essa água pode descer exatamente pelo talude aqui, se não for muito veloz. Se for econômico e viável sua realização, e interseções, quando a gente tem ali pistas intercedindo, né? Interseccionando uma outra. Enfim, convergindo ali, eu posso ter a necessidade que a água que desce da outra pista atravessa, pode se acumular ali, pode ser necessário. Nos casos também de ilha, né, que aquelas ilhas de canteiro central, depois volta, pode ser necessário, tá? Pode ser necessário. A gente tem aqui algumas, inclusive, acopladas ao meio-fio. Isso aqui é mais comum, essa sarjeta de aterro aqui, já é mais comum em região urbana, né? Onde a gente tem, de fato, meio-fio. Pode ser de concreto, de cimento, concreto betuminoso, solo betume, solo cimento ou solo. Veja que aqui o revestimento é um pouco mais simples. Inclusive, na sarjeta de corte, ela não permite solo, na sarjeta de aterro, permite revestimentos em solo. Sarjetas em solos apenas para rodovias secundárias de pequena importância ou por período curto de duração. Por que eu permito isso daí e no outro eu não permito? Porque aqui a velocidade é a água que cai no próprio pavimento, na plataforma, é pouca água, às vezes nem é necessário, né, essa estrutura. Veja aqui já é uma seção toda em aterro. Veja, não tem corte, então não tem barranco, né, digamos assim, não tem talude em aclive. Então a gente drena metade da água para um lado, metade da água para o outro. Aqui a nossa sarjetinha dos dois lados e segue o jogo. Maravilha, sarjetinha de aterro dos dois lados, neste caso, porque eu só tenho aterro nessa plataforma, diferente dos outros casos onde eu tenho metade aterro, metade corte. Aqui, ó, a aguinha desce daqui, corre lindamente nessa sarjeta de aterro. Então essa aqui é mais uma figura representativa. Valeta do canteiro central. Então eu falei da valeta de proteção do corte, falei da valeta de proteção do aterro lá embaixo, falei das sarjetas. Agora, entre as duas sarjetas, quando eu tenho pistas duplas, né, uma vai, outra vem, ou tem algum canteiro ali no meio, eu geralmente tenho também ali uma estrutura que coleta a água, tá? E geralmente em forma de V, inclusive, né, triangular, tá? É a valeta do canteiro central. Quando a gente tem pista dupla, separados por um canteiro central, geralmente o quê? Côncavo, né? Para coletar essa água que desce para o nosso canteiro central. Qual é o objetivo? Pegar essa água proveniente das pistas e do próprio canteiro, porque chove aqui no canteiro também, e conduzi-las longitudinalmente, até encontrar uma caixa coletora, que ela vai entrar num bueiro e pronto, aí desce para onde tem que ir. Geralmente triangular é o mais comum, porque a própria tipologia, né, desenho das plataformas faz com que esse meio aqui seja triangular. Quando tá quando elas se encontram aqui no centro, quando tem pista em desnível, ela se desloca um pouco para o lado, tá bom? Revestimento deve levar em conta a velocidade de erosão do material. Revestimento vegetal é o que é mais comum, a gente vê muito, né? Tem uma excelente estética, mas o custo de conservação é alto. Se a gente faz sem revestimento, nós podemos ter problemas de erosão. A não ser se forem canteiros muito largos e amplos. Significa que ela não tem aquela não é tão acentuado, né? Daí fica mais tranquilo. A gente quer ver um exemplo aqui, por exemplo, de valeta de canteiro central. Tá aqui, ó. A água dessa plataforma desce para cá, a água que cai no talude desce para cá, e por aqui ela escoa até encontrar um talvegue, um leito de rio, ou que seja uma caixa coletora que vai levar ela para um bueiro que vai ser lançado de um dos dois lados. Maravilha, perfeito. Descidas de água. Descidas d'água, na verdade, ela é uma estrutura complementar. Veja que a água, ela sempre, ou quase sempre, ela vai
ter que descer para algum lugar, né? Se for um talude de corte, um talude que está mais alto, ela vai ter que encontrar uma saída e uma descida de água, óbvio. E essas descidas, quais são os objetivos? O objetivo, né? Obviamente que é conduzir a água captada por outros dispositivos pelos taludes, seja ele de corte ou de aterro. Por quê? Porque se eu tenho uma seção mista, essa água que chega aqui desce, e a água que chega do lado de cá também tem que descer. Então, olha mais uma vez, nós estamos aqui numa valeta de proteção de corte e aqui uma sarjeta de corte. A água da valeta de proteção de corte encontra uma descida e desce aqui até a sarjeta de corte, até encontrar uma caixa coletora. Se fosse do lado de cá, uma descida d'água aqui já do lado de aterro, a pista, nós estamos indo com a água aqui, desculpa, a pista está indo aqui, aqui nós temos o quê? Sarjeta de aterro. Ela precisa encontrar uma saída, descer lá para baixo. Aqui embaixo eu posso ter uma continuidade aqui, por exemplo, de uma valeta de proteção de aterro. Mas essa água ela desce da mesma forma por uma escada hidráulica ou por uma meia cana, atinge aqui geralmente uma bacia de amortecimento, porque se for muito longe, for muito alto, tem uma velocidade muito grande, então eu preciso amortecer primeiro a água para depois conduzi-la longitudinalmente aqui com a minha valeta de proteção de pé de aterro, né? Valeta de proteção de aterro. E aí as formas de descida d'água, né? Mais usual é a descida através de uma escada hidráulica. E eu tenho, olha só também aqui, uma descida d'água que na verdade não vem de nenhuma sarjeta, não vem de nenhum talude, vem do próprio bueiro. Quando eu tenho aqui que fazer uma descontinuidade, um desnível entre a saída do bueiro e a continuidade das estruturas. Olha aqui uma outra que não é em escada, tá vendo? Geralmente na entrada de pontes, viadutos, antes de chegar, a gente tem uma jogada lateral de água aqui, ó. Neste caso aqui de concreto, né? Feito em concreto, mas não é uma escada hidráulica. A vantagem da escada hidráulica é gerar turbulência, dar perda de energia, redução consequente de velocidade, tá bom? A velocidade é que é o grande problema dessa água que escoa e desce, né? Porque ela acelera muito. Aqui é importante para as descidas d'água é que desaconselhável utilizar concreto em módulo. Ah, vem pré-moldado ali as peças de 1 metro, 2 metros, 3 metros, que a junção entre as peças é muito arriscado, porque a água desce com velocidade e pode danificar muito mais rápido. Então, o ideal, concretagem in loco. Faz as formas de madeira, joga a concretagem ali única, né, para ficar um material assim monolítico e permitir a drenagem sem grandes prejuízos, tá? Saídas d'água. Aí se tem uma descida d'água, gente, tem uma descida d'água, em algum momento a água que estava vindo por uma sarjeta ou por uma valeta de corte, ela encontrou uma saída, né? Então veja, as saídas da água ou entradas de água são dispositivos de transição, destinados a conduzir a água coletada pelas sarjetas de aterro, lançado nas descidas da água. Então aqui, olha, a gente já encontrou uma saída, olha aqui outra sarjeta encontrou uma saída e desceu pela descida, olha que a água de fato, na verdade aqui ela está escoando nesse sentido, olha, encontrou aqui uma saída para poder então descer pela descida da água. Então tem a saída, logo depois a descida da água. É a única forma da água sair? Não, ela pode encontrar uma caixa coletora e cair dentro de um buraco e entrar num bueiro. Mas, em alguns casos, pode ser feita somente com essa saída, esse desvio lateral na minha plataforma, né, na borda da minha plataforma. Muito importante nos pontos baixos de curvas verticais côncavas. O que quer dizer isso? Quando eu estou pegando uma curva aqui, faz assim, ó, aqui, ó, nessa região aqui, ó, essa água não vai subir. Então ela vai se concentrar aqui, aqui a gente faz uma saída. Por quê? Porque eu tenho uma barriga, né? Tem uma curva assim, estou indo aqui e vou subir uma ladeira. Espero que vocês tenham entendido aqui como é que funciona e é interessante utilizá-los dessa forma. E nas passagens de corte para aterro também, olha só o desenho. Aqui, imagine que essa água está vindo aqui, ó, tinha um corte, né, porque isso aqui é tudo um corte, e entrou para uma área de aterro. Isso aqui é um aterro para manter o mesmo nível da plataforma. Opa, chegou aqui, joga a água fora. A água está vindo aqui, chegou aqui, pronto, joga ela para lá, entendeu? Que bueiro é esse aqui? Bueiro, se você lembra da aula, bueiro para transposição de Talweg.
famoso bueiro de grota ou bueiro de bacia. Por quê? Porque aqui vem um canal, um rio, um fundo de Talweg, passa direto e segue o jogo. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Sarjeta de corte, sarjeta de corte. Por que duas sarjetas de corte? Porque aqui não é uma seção mista, aqui é uma seção só em corte. Sarjeta de banqueta, isso a gente vai ver em outro momento, né? Que são sarjetas intermediárias. Banquetas são essas, quando a gente divide, né, o nosso talude, a gente fraciona em parcelas, essas banquetas são esses trechos planos, né, que a gente tem no escalonamento de talude. E aqui a descida de água, de onde veio? Veio de uma saída de água, atingiu uma descida d'água. Aí aqui, se for o caso, a gente vai ter uma valeta de proteção do aterro, porque aqui a gente já tem aterro. Pronto, foi lançado aqui, desceu, seguiu o leito natural do rio, né? O fundo de vale, o Talweg, como nós conhecemos aqui. Maravilha! Pode ser pela saída e com a descida, pode ser por onde? Pelas caixas coletoras. Caixa coletora é uma outra forma que, olha só, a água vem pela uma sarjeta e ela encontra uma caixa coletora, que são responsáveis para coletar a água das sarjetas que vão para os bueiros de grade. Então, sempre que a gente tem uma caixa coletora, logo abaixo a gente tem um bueiro de grade. Geralmente, posso ter uma caixa coletora e um bueiro de grota, se for na linha de Talweg. Mas, em geral, tem uma caixa coletora, tem um bueiro de grade para atravessar a minha pista. Tá ok? Então, elas ficam nessa região de transição. Coleta a água das descidas lá da parte do corte, que é a parte alta. Qual é a outra função, além de coletar essas águas, né, e transpor a rodovia? Ela permite a inspeção dos condutos, possibilita mudanças de direção, declividade e dimensão, né, dimensão, declividade e direção de bueiros, bem como a conexão de mais de um bueiro. Maravilha? Aqui os casos onde eu posso localizar essas caixas coletoras. Gente, depende. A caixa coletora ela pode ser uma caixa simplesmente coletora de água, uma caixa de inspeção ou uma caixa de passagem. Então a gente vê aqui que para conexões e de um modo geral, ela tem várias funções, pode estar em vários lugares. Mas qual é o princípio? Coletar água. Aqui a gente tem uma caixa coletora, aqui também outra, ó, provavelmente de uma sarjeta de corte. Aqui, mais uma vez, aqui uma caixa coletora no meio das pistas. Então ela vai descer para cá, a água vem aqui, central, desce e passa pelo bueiro. Então a gente teria, veja aqui, algumas caixas coletoras nessa estrutura e aqui no caso uns elementos de bueiro, né? Tem até uma drenagem longitudinal aqui, não usual. Olha a descida de água aqui, ó, as descidas d'água com as escadas hidráulicas. Basicamente é isso. Pode ser com tampa ou podem ser abertas essas caixas. Vamos para o bueiro de grade. Bueiro de grade é diferente de bueiro de grota, isso vocês nunca vão esquecer. Bueiro de grota ou de bacia, também chamado de bacia, é o dispositivo destinado a conduzir para locais de deságue seguro as águas captadas pelas caixas coletoras. Então aqui, a água que entra nele, no bueiro de grade, veio de uma caixa coletora. Ah, então pode ser numa sarjeta, pode ser numa descida d'água que veio aqui do corte, encontrou a caixa coletora, engoliu essa água, caiu para dentro e foi lançado do outro lado da plataforma. Quem é que faz essa conexão? É o nosso bueiro de grade. Olha aqui alguns casos de esquema, né? No caso de um aterro, ó, a gente tem aqui um bueiro de grade numa seção que foi toda aterrada. Ó, o nível do terreno natural está aqui, isso aqui foi tudo aterro. Então essa água que cai aqui, ela vai sendo levada, aqui tem uma outra caixa, e no final uma escada hidráulica até ser lançada aqui embaixo, aqui, uma bacia de amortecimento, talvez. Numa seção agora de corte, então o terreno natural provavelmente estava aqui, foi feito esse corte, então a valeta de proteção do corte, aqui, sarjeta de corte, que nós temos aqui, então, uma caixa coletora que desceu, tem uma outra caixa coletora do canteiro central, desceu para o outro lado, caiu aqui nessa bacia de amortecimento, tem até aqui, por exemplo, aparentemente uns sacos aí de solo cimento, né? Talvez para amortecer essa queda. Bueiro de grade, basicamente é esse, caixa coletora, boca e
corpo são os principais elementos constituintes. E como é que eu faço o dimensionamento hidráulico dessa estrutura? Uai, a descarga que ele vai ter que conduzir depende do quê? De todas as obras de drenagem superficiais afluentes à caixa coletora, ou seja, todo mundo que joga água aqui vai ser importante, ou que é levado pelo levantamento da bacia de contribuição ao bueiro de grade. Então, às vezes eu tenho uma área muito grande de um talude que está jogando por ali. Não deixa de ser a descarga de projeto, é a soma das bacias, tanto de obras de drenagem que levam até ele, quanto daquela própria região que ele coleta a água, tá? O dimensionamento fica, a rigor, feito dessa forma. Só que neste caso, eu devo evitar carga hidráulica montante. Devo evitar trabalhar ele afogado, diferente do bueiro de grade, do bueiro de grota, onde a gente pode trabalhar ele como um orifício, como um vertedouro ou como um canal. Aqui não. Preferência sem carga hidráulica montante, vai ser sempre o quê, então? Um canal, escoando ali sob pressão atmosférica. No caso de facilidade de limpeza, né, com vistas à facilidade de limpeza, ele deve ter ali pelo menos um diâmetro de 80 centímetros para permitir, inclusive, a entrada de pessoas, caso seja necessário. Mais uma estrutura, dissipadores de energia. Dissipadores de energia são dispositivos destinados a dissipar a energia do fluxo d'água. Toda vez que a gente fala de energia, tem, né, a carga de posição, tem a carga de pressão e tem a carga de velocidade, energia cinética. Então a gente consegue amortecer isso, né, diminuir essa energia da água que causa muita destruição, potencial destruição, através de dissipadores de energia, sejam eles localizados ou contínuos, né, distribuídos, contínuos ao longo das estruturas. Os localizados, que são os mais comuns, eu diria, eles formam as famosas bacias de amortecimento. São os dissipadores de energia, o quê? Localizados. Então a água está descendo aqui, ela encontrou uma bacia de amortecimento. A água saiu do bueiro, encontrou essa bacia de amortecimento. Então, bacia de amortecimento é uma forma de dissipar energia, causando turbulência, aumentando o número de Reynolds. Então, aquela agitação causa o quê? Uma freagem na energia da água. Perde um pouco de energia, consequentemente causa menos dano ou reduz o seu potencial de dano. Antes dela ser o quê? Ou lançada numa outra estrutura, ou ser lançada no próprio terreno natural, encontrando ali um talveg e seguindo seu caminho. Estou tirando ela da rodovia, porque minha rodovia é muito cara, ela não pode dar problema, dreno essa água, e aí pode ser que ali embaixo, se for uma região próxima de um rio, de um talveg, eu lance as águas ali, não precisa muitas vezes, não preciso manilhar, conduzir essa água até o talveg. Posso soltá-la ali, mas numa velocidade reduzida, diminuindo o potencial de danos. Tá vendo aqui um outro sistema de cunhas e dentes para essa bacia de amortecimento localizada, né? Um dissipador de energia localizado. Temos os dissipadores contínuos, daí o objetivo também é reduzir a velocidade de água, só que agora de forma contínua ao longo das estruturas. Então aqui eu tenho uma descida d'água que, olha, não é uma descida escalonada, né? Não é descida em degraus, mas ela é toda cheia de obstáculos. Essa aqui já é uma descida também em degraus e com obstáculos, e essa última aqui é uma descida, uma escada hidráulica que tem essa função aqui dessa barreira de formar pequenos reservatórios de água, porque isso, quando a água chega ali, já tem um pouco de água, ela amortece ainda mais e vai escoando por essas ranhuras intermediárias aqui. Olha um outro sistema, inclusive com geotêxtil. No próprio talude, onde eu corto, eu coloco um revestimento que reduz a velocidade da água e, consequentemente, reduz o potencial erosivo, tá bom? Então são todos dissipadores, nesse caso aqui, dissipadores de energia contínuos, porque estão ao longo das estruturas. O caso mais comum de dissipador é a própria degrau. O próprio degrau, a existência de degraus, é uma quebra de energia, né, em relação ao escoamento, reduzindo sua velocidade. Outra forma de evitar que a água da chuva destrua, não só o pavimento, mas as estruturas adjacentes, é fazendo o escalonamento dos meus taludes. Tá aqui, forma muito usual
de fazer aí, né, os serviços de terraplenagem é o escalonamento de taludes para evitar que essas águas precipitadas sobre a plataforma atinjam, através do escoamento superficial, uma velocidade acima da velocidade erosiva do solo. Então, quando é que eu defino a altura máxima do corte? Bom, vejo a inclinação do corte e essa altura máxima é a altura para a qual a velocidade, no fim, não seja uma velocidade erosiva. Então, se for um talude mais inclinado, mais íngreme, eu preciso reduzir as alturas, né? Porque a velocidade é mais rápida. Se for um talude mais suave, posso fazer escalonamentos mais espaçados, digamos assim. É importante a gente ver que essas banquetas, né, que são esses patamares aqui entre taludes, entre escalonamento de taludes, recebem uma sarjeta também, chamada de sarjeta de banqueta. Então tem a sarjeta de corte dos dois lados aqui, porque nós estamos num corte, mas tem a sarjeta, veja só, de banqueta, que a gente consegue visualizar nessas estruturas já vistas aqui nessas imagens da direita, tá bom? Por último, a última estrutura de drenagem superficial é o que nós chamamos de corta-rios, que na verdade assim, não chega a ser uma estrutura de drenagem superficial, mas uma maneira de evitar uma obra maior. Ou seja, eu tenho que ponderar na balança, o que é mais viável? Eu fazer as minhas estruturas de drenagem, por exemplo, para a transposição de Talvegs, nesse rio que faz isso com o traçado da minha rodovia, ou eu faço um corta-rio, um atalho artificial, eu construo aqui um corta-rio e essa água que vinha aqui vai simplesmente atingir o lado de cá e vai fugir do meu corpo estradal. Isso certamente vai baratear a estrutura de drenagem dessa rodovia. Entretanto, o custo disso pode ser que inviabilize. Então eu preciso fazer esse comparativo, porque aqui eu estou interferindo na diretriz natural, né? no fluxo natural do corpo d'água, sem mexer na rodovia. Então eu estou afastando a água e as vantagens é isso. Eu melhoro a minha rodovia, ela consegue manter o traçado original, eu evito que a água atinja e interfira, afastando essa água para não colocar em risco toda a estabilidade da obra. Então, basicamente, é claro, neste caso, é uma balança, eu preciso ver o que é mais viável. Assim a gente finaliza as estruturas de drenagem superficial. São muitas, e assim muitas também são as questões sobre esse assunto. Bora resolver.